defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em 89, que eram figuras históricas muito importantes. Acho que só em 89 você tem essa relevância. Você junta no mesmo lugar o Covas, o Brizola, o Maluf, o Ulisses, né? Você tem o Caiado. O Ulisses é uma surpresa negativa nessa eleição, né? Ele não... Afonso tinha um tal Camargo. Era muito acirrado, né? No primeiro turno Foi. Mas na medida que a campanha foi ganhando peso, evidentemente as forças de esquerda foram se alinhando. Viram que realmente quem tinha chance era o Lula, né? O próprio Brizola, que tinha uma personalidade muito forte, foi entendendo o processo e foi cedendo espaço, mostrando a possibilidade de união da esquerda para o segundo turno. Então, era muito emocionante. As músicas, né, elas falavam, tinham uma letra que emocionava as pessoas na rua, então era muito interessante. O povo vai voltar. O coração vai clamar. Nosso amor é verdadeiro. Vai clamar pela vida cristão. Pelo povo brasileiro. É o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Esteticamente muito atrativo, né? E as músicas, você falou, os artistas se empenhavam muito. Então, isso era uma grande contribuição da sociedade engajada para a campanha. Por que será que o Ulisses, naquela época, que tinha acabado de sair da Tosquinha em 88, ele vai ter, eu acho que, se eu não me engano, 3 ou 4% dos votos. Seria o senhor lembra do governo do Sarney, que foi o governo que foi anterior à eleição, né? Foi um governo complicado, né? Foi a inflação muito alta, né? Com a inflação altíssima, então isso trouxe um desgaste muito grande, né? E aí o Ulisses, de certa forma, estava identificado, né? Muito próximo ali com o governo Sarney, então acho que isso pode ter tido um efeito grande, negativo para ele. Mas sem dúvida nenhuma, é uma figura admirável. E aí ele tinha uma figura que morreu com ele, inclusive, o Severo Gomes. Era leitor do Severo Gomes, ele escrevia semanalmente na Folha, e eu era leitor dos artigos do Severo Gomes, que era senador e muito amigo, era amigo pessoal do Ulisses, tanto que morreram juntos, né? Eles dois pelas esposas. A figura do Brizola era uma figura que causava um pânico, né? Na direita, na imprensa. O Brizola, pela contundência dele, né, o estilo pessoal dele, era muito forte na personalidade dele. O filhote da ditadura, não, senhor, aqui não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura.
Não tem como defender Manchete. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Eu faço hora para estar de maluquista aqui dentro, né? Este debate... Tudo aí maluquista! Maluquistas! Filhotes da ditadura! Importante para o processo eleitoral, para a ideologia, para reacender a ideologia no Brasil, acho que o Brizola teve um grande papel. Tinha um setor da esquerda que tinha um certo ranço com o Brizola. Tinha dentro do próprio PT, tinha muita dificuldade com o Brizola, né? Tanto que depois das eleições seguintes, houve um afunilamento, a possibilidade, depois houve rachas e tal. Né? Era uma convivência bem turbulenta, né? Por causa da personalidade dele. Pessoa de uma personalidade muito forte. E tinha história, né? Então ele usava isso como, legitimamente, como um grande trunfo dele, né? No que antecedeu a história do Brasil, política do Brasil, né? Então ele tinha, vamos dizer, cacife para chegar e peitar a Globo e tudo mais, como fez. Foi importante para desmistificar, embora a Globo ainda seja um mito, né? Mas para ajudar a ter uma outra referência em relação à Rede Globo na sociedade brasileira. E tinha uma fala muito apaixonada e apaixonada. Ele é eloquente, né? Envolvente, uma pessoa muito envolvente, falava com muita contundência. Isso as pessoas ou amavam ou odiavam, porque a contundência dele era fantástica. E era tudo que o Collor não tinha. Como é que você avalia o Collor, a emergência de alguém com o Collor naquela eleição? Eu acho que ele teve um grande aliado, né? A mídia brasileira, grande mídia nacional, se alinhou a ele. Ele usou um discurso de modernidade, de acabar com os marajás. A grande frase dele é que ele ia acabar com os marajás, né? Que eram os funcionários públicos de alto salário e tudo mais. E, na verdade, quem o cercava era o grande séquito que queria fazer o que ele combatia, ser os marajás da República, né? Tanto que deu no que deu depois, mas ele usou muito esse discurso, né? Isso foi, ele mirou, a coisa dizer assim, um pouco na Brizola, nas contundências das falas dele, era muito contundente, né? Só que ele não tinha história, né? Diferente do Brizola, que tinha substância, né? Ele era univólogo, mas soube fazer uma imagem perante principalmente as câmeras de TV, né? Então ele teve um domínio da mídia, então isso ajudou muito. Mas que é interessante que essa postura pró-Collor, ela tem uma postura anti-Lula. Não era só a favor do Collor. Tinha uma propaganda contra o Lula muito forte. A gente assiste isso hoje também, né? O que você lembra assim, de uma coisa muito pesada que disseram, coisas negativas? O que fazer com um camarada que estuprou uma moça e matou? Apontar com vontade sexual, estupra, mas não mata. Por que o senhor tem essa voz de pato rouco? O senhor, quando era criança, o senhor tomou chá de rolha ou isso é charme? E o senhor assim faz esse charme para agradar o povo? Porque as mulheres gostam de voz rouca. Eu sempre tive essa voz rouca. Aliou-se a imagem do Collor, do que ela podia ter de novo, de galã, isso também pesava, né? Tudo isso eles foram juntando. São elementos que pesam no processo eleitoral, né? Então ele encantava os segmentos também jovens, eleitorado, pelo porte físico dele, tudo isso pesava, claro, dentro do segmento feminino, não pode deixar de desconsiderar. Mas isso que você falou é verdade, Guilherme. O antilulismo, o antibrizolismo pesou muito, né? E ele encarnou, evidentemente, por o Lula ter tido maior desempenho, o antilulismo, né? Então isso pesou muito, e ele encarnou isso bem, para ser uma figura do anti-Lula. Tanto que o debate segundo turno, né, que foi decisivo, que aí levanta questões familiares, né, pessoais do Lula, e o Lula vai ser a arma dele,
contra o lulismo, mas usando o apelo da família brasileira, daquela cultura familiar e tal, que tinha um peso grande na sociedade hoje. Isso já, talvez hoje, ainda com impacto, não fosse tão grande quanto em 89 foi a questão do Lula ter uma filha fora do casamento. E eu acho que realmente ele não estava preparado para aquele momento. Eu nunca vi nenhuma, não vi nada, matéria nenhuma sobre isso. Pode até alguém ter escrito. Se o Lula realmente foi preparado para aquele tipo de pergunta, aquilo que fluiu naquele debate, que foi a questão familiar que o aniquilou. Né? Então, mas ele encarnava isso, o antilulismo na sociedade brasileira. Ele encarnou bem. Tinha aquele debate muito pesado, né? A coisa da ele era um cara de nível superior, tal. O Lula era o analfabeto, tal, tudo isso eram os contrapontos daquele processo dentro do antilulismo. Houve uma campanha também, né? Houve uma campanha em terrorismo eleitoral. As pessoas tinham... Feito boca a boca, né? Em São Paulo, nos grandes centros, tinham equipes que iam para a rua, batiam nos apartamentos, diziam, olha, se o Lula ganhar, nós somos comunismo, isso, a casa vai ser dividida com tantas famílias. Teve todo esse terrorismo dentro do processo eleitoral. Essa questão da vida externa, ela permeou, era muito ideologizada a campanha, ela tinha... Foi muito debate, você citou o debate segundo turno, mas os debates em geral, sobretudo do primeiro turno, né? Primeira vez que se debatia publicamente os rumos do país, depois da ditadura, né? Assim, um candidato. Os debates eram acompanhados por muita gente, eles criavam de fato esse frisson que aparentemente hoje a gente tem a impressão de criar? Eu acho que não. Eu, na minha visão, o que criou muito, um embalo muito legal na campanha foram os comícios. A classe artística muito engajada, então isso dava criava todo um clima para os comícios muito favoráveis. Então eu acho que os comícios pesaram talvez mais a campanha de rua, o visual. Vocês já perceberam que não é um gesto comum, não é algo assim fácil ir lá e fazer um X. Porque na verdade nós estaremos determinando que tipo de Brasil que a gente deseja a partir do dia 15 de novembro. E vocês sabem que não interessa para nós